Olá, que alegria estar com você de novo aqui no Classe de Professores. Estamos já na lição 1, começando um novo trimestre, que vai tratar de um assunto extremamente importante. Hoje é uma grande discussão sobre para onde vai o homem quando morre, o que acontece depois da morte, haverá uma ressurreição, haverá uma reencarnação, né? Alguns falam hoje de experiências de quase morte, né? Pessoas que supostamente morrem e depois voltam à vida, contam que tiveram uma experiência com um ser luminoso, bondoso, que falou com elas e etc. e tal. Será que tudo isso é verdade? Como é que nós podemos entender isso à luz da Bíblia? Uma outra pergunta muito interessante que vai permear todo o nosso trimestre é: o homem é mortal ou é imortal? Não é? A alma vive separada do corpo ou o ser humano é uma alma? Não é? A gente começa dizendo que, na verdade, a Bíblia vê o ser humano como um todo, um ser holístico, completo. E é isso que nós vamos estudar nesse trimestre. Então, eu não vou adiantar nada aqui, mas à medida que vamos estudando nas 13 lições, 14, na verdade, para ser exato, nós vamos conversando um pouquinho sobre esses assuntos. O Departamento de Escola Sabatina da Igreja Adventista, que produz essas lições, escolheu um tema fantástico, um tema extremamente relevante para os dias que nós vivemos e que vai nos ajudar na compreensão de todos esses temas. E o tema de hoje, desta semana, é rebelião num universo perfeito. A lição 1 trata da rebelião, mas especialmente puxando um pouquinho para aquilo que aconteceu antes da entrada do pecado nesse mundo, estudando um pouquinho a entrada do pecado no universo, com Lúcifer, como nós já sabemos, um anjo de luz, um anjo de Deus, que escolheu livremente pecar, e com ele veio o pecado para este mundo, para esse planeta, e aí veio a morte, o sofrimento, a dor, e tudo que nós conhecemos como resultado desse pecado, né? Então, o primeiro item da nossa agenda, digamos aqui da semana, é o seguinte: Deus é amor. Ninguém tem dúvida disso. 1 João 4,8 fala disso. Agora, como é que esse amor se manifesta? Há algumas implicações da questão de dizer que Deus é amor. Primeiro, é que Deus se relaciona com os seres divinos. Ou seja, nós cremos, isso é muito discutido e contestado por alguns, mas nós cremos que Deus é plural. Mais de 2.000 vezes, por exemplo, só no Antigo Testamento, dentro da língua hebraica, que foi a língua escolhida para ser escrito o Antigo Testamento, Deus aparece no plural e não no singular. Ou seja, nós cremos que há um Deus só que se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Agora, como é que a gente diz que Deus é amor se ele for sozinho? O amor sozinho é, no mínimo, egoísmo. Então, o amor precisa ser expresso. Então, Deus expressa o seu amor, os seres divinos se expressam esse amor entre si. Ou seja, eles expressam no relacionamento entre os seres da divindade. Mas esse amor também é expresso aos seres humanos. Nós que somos criaturas, feituras de Deus, somos objetos desse amor, nós amamos a Deus e Deus nos ama. E isto é extremamente relevante. Um outro ponto muito bom para a gente destacar aqui é que Deus expressa esse amor, um amor perfeito, em tudo o que ele faz. Na criação, porque um Deus não iria criar um ser humano se não fosse por amor. Segundo, na redenção, a maior prova do amor está na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E no próprio juízo, em qualquer uma das fases do juízo que a Bíblia apresenta, o juízo de Deus é um ato de amor. Porque, de um lado, é punição para os ímpios, que não podem, digamos, continuar deliberadamente na prática do pecado. Para eles, a punição, no fundo, é uma bênção, porque eles vão cessar de viver uma vida, digamos, totalmente em rebelião contra Deus. E, ao mesmo tempo, o juízo, e nós entendemos esse lado, o juízo tem um lado vindicador, ou seja, um lado defensor dos filhos de Deus, dos justos, daqueles que aceitaram a Jesus e são salvos pelos seus méritos. Então, o juízo também é um ato de amor. Costumamos dizer que justiça é, na verdade, o amor repartido de forma igualitária, de forma equilibrada, digamos assim, né? Agora, também uma terceira implicação de dizer que Deus é amor
é que ele não pode ter inventado o pecado, porque pecado é o oposto do amor. O pecado é rebelião, o pecado é egoísmo, o pecado é ódio, né? Então, nós não podemos dizer que Deus inventou. Há alguns assim que aventam a possibilidade, até autores não cristãos, e até alguns que se dizem cristãos, começam a dizer que o mal é alguma coisa necessária, que Deus também criou o mal, né? E para que houvesse um contraste entre bem e mal. Não, na Bíblia as coisas são claras. Deus inventou o bem. Agora, houve um tempo em que o mal passou a existir no universo. E a Bíblia já declara, e o Apocalipse é para isto, que haverá o fim do mal. Ou seja, o mal teve tempo para começar e terá tempo para terminar. E essa não foi a vontade de Deus. E aí vem um segundo ponto. Por que o mal entrou nesse mundo, se Deus é amor? Deus é amor, mas o segundo tópico da lição vai falar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio concedido por Deus é a base do seu amor. Quem ama deixa a outra pessoa livre, né? A vida e o livre-arbítrio são indispensáveis, são condições indispensáveis para receber, cultivar e compartilhar amor, né? Por exemplo, se você tomar Deus dando o seu filho para morrer em nosso lugar, foi um ato de livre-arbítrio de Deus, mas foi também um ato de amor, né? Então, isso tudo demonstra que só criaturas dotadas de livre-arbítrio podem amar, podem ser amadas, podem aceitar e podem compartilhar amor. Isso é muito importante, né? E esse livre-arbítrio, e aí a gente precisa fazer aqui uma ressalva, é uma coisa maravilhosa, mas também é uma desgraça. Eu sempre digo isso nos meus sermões. Muitas vezes o livre-arbítrio para muitas pessoas é uma desgraça, porque elas não sabem usar, elas usam para o mal. O caso típico da Bíblia, que nos informa de alguém que usou o livre-arbítrio para o mal, foi o próprio Lúcifer, que era um anjo de luz que tornou-se o diabo e que pecou, que desobedeceu a Deus. Ele usa o seu livre-arbítrio, não foi Deus que mandou ele fazer isso, mas ele usa o seu livre-arbítrio para escolher o mal. Então a gente percebe que mesmo antes da criação do ser humano aqui nesse planeta, os seres criados por Deus, os anjos, já tinham também o seu livre-arbítrio. E isso não torna Deus responsável pelo mal. Se Deus dá um presente e o sujeito usa mal, não é culpa de Deus, não é verdade? Se eu dou de presente para alguém uma faca, ele pode cortar pão com essa faca, descascar uma laranja, né? Mas ele pode também matar alguém. É uma questão dele. Ele é que precisa exercitar o seu livre-arbítrio, né? E Lúcifer, e esse seria mais um tópico dentro da lição, além da questão do livre-arbítrio, ele usou o seu livre-arbítrio de forma ingrata a Deus. Deus lhe deu e ele usou para o mal. A gente não sabe explicar como Lúcifer realmente começou no pecado, né? Debutou no pecado. Há um texto do livro Verdade sobre os Anjos, que eu selecionei, que está na página 30, que diz assim: o pecado é algo misterioso e inexplicável. Ou seja, querer explicar o pecado significa, ao mesmo tempo, justificá-lo, explicá-lo. Não tem como. A gente tem que aceitar que o pecado entrou nesse mundo a partir de Lúcifer, e depois Adão e Eva e toda a nossa geração, a geração humana, não é? Baseado num livre-arbítrio que Deus deu e que as pessoas usaram mal e que nós usamos mal. Essa é a grande verdade. Então, como é que a gente colocaria isto? Na verdade, a Bíblia não explica como surgiu o mal, mas ela explica que o mal surgiu. Ela coloca isso como um fato, um ponto pacífico, um ponto que está, digamos, claro para Deus. O mal existe, ele teve um ponto de surgimento, né? E há até na Bíblia dois reis do passado, dois reis maus, que explicam esta questão, a história de dois reis. O primeiro está em Ezequiel 28, 12 a 19, que fala do rei de Tiro, né? Que se torna um personagem que vai além do próprio rei de Tiro. Que, embora ele fosse um rei mau, quando a Bíblia descreve em Ezequiel 28, e isso há vários bons estudos, inclusive em nível de doutoramento, pós-doutoramento em teologia, que fizeram um estudo profundo desse texto, mostra que, na verdade, o rei de Tiro que está falando ali em Ezequiel 28 não é o rei de Tiro apenas. O rei de Tiro aqui é um símbolo do próprio Satanás, de um poder maior.
Essa é a questão. E como que a gente explicaria isso? Bom, eu selecionei três, digamos, colocações que estão em Ezequiel 28, atribuídas ao rei de Tiro, que no caso seria Lúcifer. Primeiro diz assim, diz que ele vivia no Éden. Ora, vivia no Éden. Como que o rei de Tiro, o rei histórico de Tiro, viveu no Éden, se o Éden já tinha sido vetado à participação humana já desde o início lá do mundo? Então não poderia viver ali. Esse Éden aqui, ele está se referindo ao Éden celestial. Né? Diz que ele era querubim. Ora, ele era um rei, ele não era querubim. Então a ideia que dá é que está falando de um personagem maior, que extrapola o próprio rei de Tiro. E a expressão mais importante no meu modo de ver aqui diz que ele estava no Monte Santo. Quando você examina o Antigo Testamento, você vai observar que a expressão Monte Santo, ou Monte da Congregação, que vai aparecer em Isaías, é uma aplicação ao santuário celestial, ao trono de Deus, à sede do governo de Deus. Você pode ler isso em Êxodo 15, verso 17, em Salmo 68, 16, em Jeremias 17, 12. Dá uma olhadinha lá e você vai ver que a expressão Monte Santo. Então, diz que ele estava no Monte Santo. Então, não pode se referir ao rei de Tiro simplesmente. O rei de Tiro aqui é um personagem maior, no caso, Lúcifer. Portanto, o rei de Tiro é uma descrição simbólica do próprio Lúcifer, que foi ingrato a Deus. O outro sujeito que aparece nessa sequência, sobre a questão da origem do mal, e que também representa Lúcifer, é o rei da Babilônia. A gente sabe que a Babilônia sempre foi um poder em oposição a Deus. Tanto é que ela tornou-se um símbolo disso no decorrer de toda a Bíblia, que culmina no Apocalipse. Quem é a grande oposição da Jerusalém, que é a cidade de Deus? Quem é a grande oposição do povo de Deus no final? É a Babilônia mística. Então, tanto é que Apocalipse 18 diz que no fim caiu a grande Babilônia, que representa poder político, religioso, mancomunado, que atenta contra Deus, contra a lei de Deus, contra os servos de Deus. Então você precisa entender que quando Isaías, por exemplo, 14, né, dos versos 12 a 15, fala do rei da Babilônia, faz uma descrição dele, está também extrapolando. Além de falar do rei da Babilônia mesmo, está falando de um símbolo maior que, no caso, representa Lúcifer, né, que é a oposição a Deus. E aqui, neste caso, o rei da Babilônia é um símbolo do mal, né, porque ele diz assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer tornar-se Deus sem ser Deus, né? E, em resumo, nós temos aqui o orgulho, nós temos aqui a arrogância, e ele diz, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. E aí observe a expressão, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. O monte da congregação é uma expressão paralela com Monte Santo. Então, é a mesma de Ezequiel 28 que fala do santuário celestial. Né? É o mesmo nome do lugar da habitação de Deus. Ou seja, em outras palavras, Lúcifer queria tomar o lugar de Deus, tomar o lugar da habitação de Deus, do lugar da adoração de Deus. E ele é o responsável pelo mal e pela disseminação do mal, né? Então, aí a gente poderia ir finalizando a lição dessa semana, mostrando de como surgiu o mal antes do mal entrar aqui neste mundo, mas surgiu já no céu, relembrando a você Apocalipse 12, né? 12, de 7 a 9, né? Ele mostra que houve uma guerra no céu. Dois exércitos opostos, né? Satanás e seus anjos, né? E Miguel e seus anjos, né? Tudo indica, há bons indicativos dentro da Bíblia, não é esse o escopo desta lição, não é esse o tema, que Miguel seria o próprio Jesus, o príncipe do céu. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Daniel, várias vezes a palavra príncipe aparece em vários capítulos, né? E príncipe ali refere-se ao príncipe do céu, que luta contra as forças do mal e do pecado, né? Então, você tem aqui, digamos,
uma miniatura daquilo que ocorre em todo o universo, esta guerra entre o bem e o mal, né? E, infelizmente, ao ser expulso do céu, segundo Apocalipse 12, Lúcifer escolheu a terra como morada, né? E veio aqui para fazer o quê? Para espalhar o mal, né? Apocalipse 12, 9 e 10, né? Então eu terminaria a lição dessa semana fazendo uma pergunta, né, para a minha classe, para os meus alunos, né? Por que muita gente, apesar de nós termos evidências claras da existência do diabo, que era um anjo que tornou-se o diabo, há pessoas que até não acreditam nisso, né? Eu diria, é pior do que isso. Alguns não acreditam na existência do diabo e alguns até acreditam. Mas a maneira como eles veem o diabo não os faz apegarem-se a Deus, né? Porque a Bíblia diz, né? Pegai-vos a Deus. E alguns não fazem isto, mesmo dentro da igreja, né? Há pessoas que, às vezes, inconscientemente ou conscientemente, estão servindo o inimigo pela sua vida, pela sua desobediência, pelo seu jeito de ser, né? E não se apercebem disso. A lição da semana está tratando dessa questão, mostrando que o mal é real, que o mal existe, que Deus não é o culpado, que Deus é amor e que Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o que estamos nós, de fato, escolhendo. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui na semana que vem, se Deus permitir. Até lá, um abraço.